Olá, Fenômeno Azul, tudo bem, gente? Passando aqui para falar sobre um vídeo que o Clube do Remo postou há pouco no Instagram, um vídeo ao mesmo tempo motivacional, mas também de repúdio, né? Eu acho que tem muito mais o cunho de repúdio, né? A arbitragem em relação aos jogos do Remo, arbitragens polêmicas, controversas, né? Que acho que a maioria de nós remistas somos de comum acordo no sentido de que realmente o Clube do Remo vem sendo assaltado, né? Praticamente em todos os jogos que disputa nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas também é um vídeo motivacional no sentido de chamar o torcedor, né, para apoiar o clube, de mostrar que a luta não é apenas do Remo como instituição, mas de todos nós, né, o Remo. E nesse ponto, vejam bem, gente, eu vejo que tem gente que critica, né? Vi vários comentários lá, inclusive, criticando, dizendo que eles estão apenas, o Remo está apenas se aproveitando dessa onda de reclamações da torcida em relação à arbitragem para postar um vídeo fazendo com que, mexendo com o emocional da torcida, para que a torcida compre ingresso, para que a torcida apoie o Clube do Remo. Gente, eu sinceramente assim não vejo dessa forma. Eu acho que a torcida vai apoiar o Clube do Remo, independente de qualquer situação, tá? Afinal de contas, é o Fenômeno Azul. Isso faz parte da identidade da torcida do Remo, isso faz parte da identidade do remista como torcida, né? O Remo jamais joga só, tá? Independentemente de qualquer situação, não importa em que divisão esteja, tá? E eu não vejo dessa maneira, não. Eu vejo que é um vídeo bem-vindo, sim. Um vídeo que precisava ser realmente feito, porque é um repúdio, e o Remo precisa repudiar, sim, né? Essa vergonha, porque isso é uma vergonha, essa arbitragem, né? E realmente, gente, nós somos assaltados. O que aconteceu, né, nesse jogo de ontem é, assim, uma vergonha, um vexame, sabe? Essa arbitragem, vamos dizer assim, não tem outra palavra para falar, sabe? É uma arbitragem que, enfim, mostra o quanto verdadeiramente o Clube do Remo, né, assim, não é bem-vindo na Série A. Eu acho que é uma forma que a arbitragem, o cenário como um todo do Campeonato Brasileiro, da elite, né, mostra o quanto realmente nós, um clube do norte, do estado do Pará, não é bem-vindo na Série A. E o quanto eles estão realmente afim, né, de nos roubar. Afim de tornar cada vez mais difícil a permanência do Remo na Série A. Né? Isso para mim é muito claro, gente. É muito claro, sabe? Os lances do jogo de ontem, né, do pênalti em cima do Marcelinho, 2 pênaltis em cima do Marcelinho, né, a carga, né, demasiada feita no Aleph Manga, naquele lance, né, também que poderia o VAR ter chamado, né, já que chamou no outro lance lá, que o jogador do Atlético Paranaense desloca ali o Marcelinho, né, e depois foi anulado, né. Enfim, gente, são coisas assim que são surreais, sabe, surreais. E eu achei que é um vídeo realmente bem-vindo que o Clube do Remo postou, tá? E acho que hoje eu fiz um vídeo pela manhã falando, né, focando nos erros do Jajá, no erro do Vitor Bueno, que eu achei que ali foi um lance capital, aquele lance vertical em que entra 3 contra 2, o Vitor Bueno, o Aleph Manga e o Jajá. E o Vitor Bueno, não sei o que deu na cabeça desse rapaz que não toca a bola, né? Principalmente pro Aleph Manga, que estava ali em melhores condições para receber e poder fazer o gol. E se a gente faz aquele gol, gente, eu ouso dizer, né, que ali era PT saudações pro Atlético. O Atlético talvez não tivesse mente, psicológico, sabe, para poder reagir. E a gente poderia ter verdadeiramente, mesmo com a expulsão, sabe, ter conseguido um resultado melhor. Poderíamos até não ter vencido o jogo, porque talvez o Atlético tivesse buscado o resultado com a expulsão e a gente tivesse empatado, mas pelo menos um pontinho a gente teria conseguido. E a gente, enfim, pontuar na situação do Remo é essencial. Essencial. É óbvio que um jogo dentro de casa contra um Atlético desfalcado, sentindo o calor, sentindo a pressão da torcida, é óbvio que todo mundo queria a vitória e seria o melhor resultado para o Remo. Mas, gente, diante das circunstâncias e com toda essa roubalheira, né, da arbitragem, um ponto já seria de excelente tamanho para o Remo. Né? Então, assim, hoje eu vi alguns comentários, inclusive nessa postagem do vídeo que eu fiz, né, nessa manhã, falando, né, que até, teve gente até que falou que, porque eu tava passando pano pra arbitragem. De forma nenhuma, gente, sabe, meu Deus do céu, é surreal até alguém pensar isso, porque
eu passar pano para essa arbitragem tenebrosa, larápia, sabe? E vergonhosa, né? É surreal alguém pensar isso, porque hoje de manhã eu ainda estava tão assim, sabe, frustrada e aborrecida com o resultado, com tudo que aconteceu no jogo de ontem, que eu acho que se eu fosse falar de arbitragem, né, durante a manhã ainda, era capaz, assim, de eu perder o prumo, a inteligência emocional, e sair xingando como eu verdadeiramente estava com vontade de fazer em relação a essa arbitragem do jogo de ontem. Sabe, gente? E quem trabalha com internet, quem produz conteúdo, sabe que a gente não pode perder prumo, a gente não pode perder a inteligência emocional. Enfim, gente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu queria realmente deixar esse registro aqui. Queria falar sobre esse vídeo que o Remo postou há pouco nas suas redes sociais, que é um vídeo bem-vindo, sim, e que a gente não pode baixar a nossa cabeça, tá? Da feita como o vídeo do Remo passou a mensagem. A gente, que faz parte do Fenômeno Azul, que somos paraenses, que somos do norte, que somos amazônidas, que somos remistas, a gente não pode baixar a nossa cabeça, não. E que sim, tá? A gente vai lutar junto com o Clube do Remo até o final, gente. Isso, o fato do Remo postar um vídeo repudiando a arbitragem, não desvia de forma nenhuma o foco e o entendimento do torcedor de que sim, o Clube do Remo deixou a desejar ontem, que o Jajá foi imaturo, sim, todo mundo reconhece isso, sabe? Que o Vitor Bueno poderia ter tido uma melhor apresentação, sim, que o Remo poderia, depois de fazer o primeiro gol, não ter recuado as linhas, ter continuado indo para cima, ser aproveitado do fator campo, do fator casa, do fator clima e ter logo fechado ali a contagem, fechado o caixão ali do Atlético, sabe? Infelizmente a gente não tomou as melhores decisões, o time não tomou as melhores decisões, né? Acho que as decisões do Condé em relação às trocas realizadas naquele primeiro momento, no segundo tempo, não foram as melhores também, sabe? Tudo isso, gente, tem que ser reavaliado, tudo isso tem que ser criticado, tudo isso não apaga, né? Não, o fato da gente criticar a arbitragem e focar na crítica à arbitragem não apaga esses erros do Clube do Remo, tá? Nós estamos cientes disso, mas nós jamais estaremos, né, abandonando o Clube do Remo. Não é essa a intenção e eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que essa semana é uma semana para a gente continuar, sim, com esse espírito de luta, para lutar, né, contra tudo e contra todos, porque o Clube do Remo ele faz isso, ele luta contra tudo e contra todos, não é apenas contra 11 que estão ali em campo contra os nossos 11. Né? É contra a arbitragem, é contra a xenofobia. Enfim, gente, é contra tudo e contra todos mesmo, sabe? Mas eu acho que essa semana é uma semana para reavaliar tudo isso e para seguir em frente, sim. Levantar a cabeça, porque nós temos um compromisso muito importante contra o São Paulo. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, é outra competição que o Remo está e precisa focar nela, sim. E é vida que segue, gente. Vamos juntos com o Clube do Remo, independente de qualquer coisa, contra tudo e contra todos. Saudações, sempre azulinas. Entendi porque o VAR chamou, porque esse tipo de lance durante o jogo o árbitro estava apitando toda hora, então tinha que deixar a decisão do árbitro. Por que o VAR não chamou no lance do Manga no primeiro tempo, que a carga também foi pesada ali, o juiz não marcou, ele poderia ter chamado, como chamou para expulsar o Jajá. Lamentável.